Como sempre, nas aulas eu deixo à disposição os artigos, né? Isso é para você lembrar, né? Tem que ler Constituição, né? Claro que a gente chama atenção daquilo que é principal. Normalmente, quando você faz uma prova depois de ter tido aula conosco, você chega na hora da prova e fica lembrando da gente, né? Isso é o natural. A ideia é essa, né? O que a gente quer é que isso realmente aconteça. Mas, claro que jamais o candidato pode abandonar a leitura, o estudo da Constituição, né? Então, por enquanto, a gente está usando a última prova da Polícia Civil de nível superior de papiloscopista, que foi de 2014, porque já vinha tendo uma continuidade da prova de oficial de cartório anterior, da de inspetor anterior. A de investigadora de nível médio, como tem muito tempo, tinha um programa bem mais reduzido, mas era muito anterior. Então, assim, por mais que investigador possa ter um programa menor que a de inspetor de polícia, a gente só vai ter certeza disso quando o edital sair e por mais que seja um pouco menor, um tema ou outro não se faça presente, não vai ser tão pequeno como foi a do edital lá, a prova que acho que foi aplicada em 2007, ou foi o resultado, 2006 ou 2007, né? Inclusive um aluno nosso foi primeiro lugar. Então, nós nos baseamos nesse programa de papiloscopista para o direito constitucional. O degrau separa em Constitucional 1 e 2, na Constituição, porque tem tema doutrinário também aqui no Constitucional 2, mas na Constituição está aí, né, o que o degrau chamou de Constitucional 1 e 2, lembrando que nessa turminha aqui do Degrau Live pela manhã, é tudo comigo mesmo, então eu nem vou ficar preocupado se você olhar lá, 1, Constitucional 2, pode ser que tenha tema do Constitucional 1, até porque o Constitucional 1 dá para ver pelo tamanho, né? É mais extenso e é mais relevante. Essa divisão não foi na metade da matéria, nem foi por temas específicos, acabou que o que ficou para o Constitucional 2 é o que cai menos, tem menos chance de cair, mas tem que estudar também, a gente também vai ver pelo menos uma ou uma e pouco, uma aula com certeza a gente vai trabalhar esses temas também, tá? Dentro daquilo que é necessário para a sua prova. Lembro sempre aí dos meus contatos para dúvidas, né? Qualquer dúvida pode mandar o e-mail, pode enviar, mesmo que você não tenha mais contato comigo, minha intenção é sempre ajudar os meus alunos. Minha página do Facebook, você também pode mandar uma mensagem, mas aproveita, vai lá, dá uma curtida para você ficar ligado, que às vezes a gente coloca alguma novidade, assim como no meu Instagram, mauricioantunes.advogado, e eu criei um canal recentemente, né? Criei ano passado, em que eu coloco algumas dicas, resolução de algumas questões. Bom dia, Márcia. Das matérias que eu leciono, né? Então, aqui, por exemplo, para vocês na Polícia Civil, você vai encontrar dica de direito constitucional, de direito processual penal também, né? Então, vale a pena, se inscreve lá no meu canal, até porque ali eu coloco dicas importantes, né, para chamar a atenção de algum grupinho de estudos também, né? Então me sigam aí nas redes sociais, se inscrevam no meu canal do YouTube para ficar antenado, porque nas redes é tudo aberto, né? Canal do YouTube, eu botando dica, resolução de questões, é aberto ao público, porque isso é promocional, né? E me compensou, eu fui chamado para alguns cursos, fui convidado para algumas situações a partir desse canal, então é algo que é promocional para mim individualmente, né, profissionalmente. Então, eu não coloco bobagem, eu resolvo questões, eu boto dica, e aí se aparecer alguma coisa na prova que eu fiz ali no canal, pessoas que nem são meus alunos, que só olharam ali, vão ter acesso. Imagina você que é meu aluno, então não deixa de ficar ligado, né? Eu não impulsionei muito objetivamente para a Polícia Civil, a gente não tem edital ainda, mas principalmente com edital, com uma proximidade maior ainda da prova, a gente está meio parado por causa da pandemia, eu vou soltar mais coisas, e o ideal é que você também fique ligado lá no meu canal, né? E fique ligado também no meu Instagram, na minha página, tá? Qualquer dúvida, pode mandar o e-mail. Nosso objeto de estudo da aula 2, direitos sociais. Direitos sociais nós encontramos na Constituição
né, até tem também uma parte doutrinária. Para prova dessa natureza, a gente não tem um mergulho muito profundo, uma coisinha ou outra pode aparecer na tua prova, a gente vai chamar a atenção aqui. Mas, né, como eu sempre venho falando, já falei ainda há pouco, não pode deixar de ler Constituição. E aqui, especialmente, mesmo que se mantendo o Instituto OACP, vai ser ataque na Constituição. Não é que eles não cobrem algo fora do texto, cobram, mas muito menos, muito simples, mas sendo o Instituto OACP, mais ainda, mas qualquer banca cobra conforme a Constituição. Uma CESP, por exemplo, né, que vai fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, aquela provinha de certo e errado, ou a múltipla escolha mesmo lá, que vai fazer para a prova do TJ, pelo menos por enquanto será ela às vezes ataca um pouco mais uma doutrina ou aquilo que vem do Supremo, mas isso não significa que ela não ataque também a Constituição. E aqui nesse tema, tanto é que muitos livros a gente tem reproduções do artigo 7º, né? Então, a gente tem que ficar antenado para o texto constitucional. É algo que, para a vida prática, não é necessário. Quem opera com o direito, né? Como, por exemplo, eu sou advogado, então eu fico lendo o texto da norma de forma corrida para conhecer direito? Claro que não. No tema que eu tenho especificamente uma ação em que eu preciso buscar um fundamento legal, naquele tema eu vou objetivamente buscar na norma o que me compete, aquilo que eu preciso para colocar numa petição, para discutir, para debater, para fazer analogia com outra norma, né, que de repente possa ser mais favorável, assim como aquilo que é o estudo do direito, que vem da doutrina, da jurisprudência. Então, assim, quando eu preciso, eu abro, mas para concurso não tem jeito. E aqui, mais ainda, nesse tema de direitos sociais. Na Constituição, 6º ao 11. Aí a doutrina vai fazer essas divisões que eu estou apresentando nesse primeiro quadro. Que divisões são essas? Primeiro, os direitos sociais se dividem em direitos sociais genéricos, os direitos previstos no artigo 6º da Constituição, onde nós temos, né, o Estado apresentando, tendo obrigação de fornecer tais direitos, né, de cuidar do fornecimento desses direitos importantes. Os direitos sociais genéricos, na verdade, é uma relação do artigo 6º. E nós temos do 7º ao 11, né, no final do capítulo constitucional, os direitos sociais dos trabalhadores. A nossa Constituição, ela tem uma primeira divisão, uma divisão inicial, que é em títulos, né? Títulos constitucionais. O título número 1 trata dos princípios fundamentais. Na verdade, ela começa pelo preâmbulo, né? Que faz parte da Constituição, mas não é norma constitucional aplicável, algo que já foi discutido, inclusive, perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entende que o preâmbulo constitucional, né, que é um rompimento do ordenamento constitucional anterior e a apresentação do atual, o preâmbulo ele não é norma constitucional aplicável, mas faz parte da Constituição. Assim como o ADCT, quando você compra ali, quando pega o texto constitucional, vem posteriormente, né, após os 250 artigos, o ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, faz parte da Constituição. Né? Para mexer, precisa de emenda constitucional. Mas, nesse caso, é norma constitucional aplicável, é a parte transitória. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse ADCT, porque hoje nós temos essa necessidade. Então, a Constituição ela tem, primeiro, né, preâmbulo, o seu corpo e o ADCT. É a Constituição. Norma aplicável, né? Exclui-se apenas o preâmbulo, o demais, tudo aplicável. E no corpo constitucional nós temos uma divisão em títulos. Título número 1, princípios fundamentais, nós vamos ver mais para frente. Já o título número 2, vai apresentar os direitos e garantias fundamentais. Então, nós temos aqui os direitos e garantias fundamentais. Muito comum a confusão, como se no artigo 5º tivesse todos presentes, todos os direitos e garantias fundamentais. Negativo. Nós temos aqui vários capítulos.
né? O primeiro capítulo corresponde ao artigo 5º, que é o que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, que eu deixo mais para frente, né? Bem mais para frente, até porque o conteúdo é extenso, eu já gosto de ir trabalhando matéria com questões junto, e aí, como é muito grande, eu deixo para depois. Depois a gente vai ter o capítulo dos direitos sociais, exatamente o do tema da aula de hoje, do 6º ao 11, os direitos sociais. Depois nós temos 12 e 13, objeto da aula passada, da nossa aula 1, nacionalidade. Depois 14 a 16, direitos políticos, e artigo 17 corresponde aos partidos políticos. O que mais eu não escrevi? Não vou escrever agora, só o que pertence à aula de hoje. Então, tudo isso aqui corresponde ao capítulo Direitos e Garantias Fundamentais. Então, os mais fundamentais, a gente vai ver mais à frente, óbvio que se encontram no artigo 5º. Mas a CESP já cobrou isso várias vezes. Se na sua prova vem dizendo que todos os direitos e garantias fundamentais se encontram no artigo 5º, está errado. O artigo 5º começa com os direitos e garantias fundamentais, o que há de mais precioso está ali, sem dúvida, a vida está protegida pelo artigo 5º. Agora, esses direitos sociais também são fundamentais. Os direitos, aula número 1, direitos de nacionalidade, que nós vimos semana passada, também são fundamentais. E os direitos sociais também são direitos fundamentais. Tanto que o rol de direitos sociais, essa relação de direitos sociais, apresenta direitos fundamentais, tanto que o Estado tem a obrigação de fornecer. E lá no título que está no Direito Constitucional 2, na divisão do degrau, nós temos, junto o núcleo substancial dos direitos fundamentais, esse título junto com essa ordem social. Na ordem social, a estrutura, como funciona o aparelho estatal para fornecimento desses direitos. Alguns de forma direta e outros de forma implícita. Então, nós temos aí obrigações para o Estado. Então, os direitos sociais são fundamentais. Aquilo que você tem como direcionado lá no artigo 60, parágrafo 4º, que são as cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas são dispositivos constitucionais especiais. Por que especiais, Maurício? Por que você diz que eles são especiais? Porque tem um tratamento especial. Nas cláusulas pétreas, nós não temos ali situações que não podem ser alteradas. Aliás, no estudo das classificações, que é um estudo um pouco mais aprofundado, que não tem muita lógica na matéria de vocês, mas no estudo das classificações de constituições, de uma forma geral, tem uma classificação do Alexandre de Moraes para nós aqui, que não é considerado válida justamente por isso, o ministro Alexandre de Moraes, que é uma obra muito recomendada lá no início. Todo mundo que gosta de direito constitucional e quis pegar um livro na faculdade, normalmente é o Alexandre de Moraes, tem uma didática mais fácil, principalmente para quem está começando. Claro que eu não recomendo livro para quem vai fazer prova de concurso, especialmente concursos que não sejam de área jurídica, que só servem para perturbar, porque você não pode ter um livro só, tem respostas que o que vem de um livro não fica suficiente, então é evidente que por isso a gente precisa estudar muitos livros para passar direcionamento do que é majoritário, do que pode aparecer na prova, Estou lembrando aqui até uma questão da ordem social do Constitucional 2 sobre poder constituinte, que a aula passada eu apliquei no degrau de Niterói, e que nessa questão, se você estudasse no livro do Marcelo Novellino, que é um grande doutrinador importante do direito constitucional brasileiro, mas você ia errar. Você, na verdade, não tinha o que marcar, você tem que chutar, porque a resposta era algo que só ele apresentava e a questão estava pedindo para marcar o que não existia. E nenhum dos outros doutrinadores renomados reconhece, sabe? Então, assim, precisa de mais livros, mas você não precisa. A gente vai te apontar, como eu estou fazendo aqui, classificação, direitos sociais genéricos e trabalhadores. Isso vem da doutrina.
E aqui nós temos o quê? Direitos fundamentais. O artigo 6º apresenta aquilo que o Estado tem obrigação de fornecer. E tanto são fundamentais que você aqui nos direitos sociais dos trabalhadores, nós temos várias situações de proteção aos trabalhadores, porque o trabalho, no artigo 6º mesmo já relaciona, é algo fundamental. E aí, como eu vinha dizendo, nas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, a Constituição diz que não pode ser objeto de deliberação, né, proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, acabar, abolir, forma federativa. Forma federativa, né, não pode abolir, ou seja, o Brasil não pode ser um Estado unitário, ele tem que ser o Estado federativo, a gente vai falar sobre isso, né, com objetividade, sem mergulhar muito, mas dentro daquilo que pode aparecer e aparece na tua prova, né, quando a gente falar da organização do Estado brasileiro, no mesmo dia que a gente trata dos princípios fundamentais, e o Brasil não pode se tornar um Estado unitário, ele tem que ter essas entidades subnacionais, unidades federativas, os entes federativos, né, com autonomia para a organização do Estado, com distribuição de competências. Isso não pode acabar, né? E aí, automaticamente, esse dispositivo não pode mexer, porque se você modificar a forma federativa, você acaba com ela, evidentemente, assim como o voto direto, secreto, universal e periódico, né, que está previsto aí nos direitos fundamentais, nos direitos políticos, né? Isso aí, se você modificar, você acaba, então não pode mexer. Separação dos poderes, é um princípio adotado, está lá no artigo 2º, vamos falar mais sobre isso também. Abolir, basta mexer que vai abolir? Só mexendo vai abolir. Agora, direitos e garantias individuais, você pode mexer, né? Quando a Constituição diz tendentes a abolir, significa que você não pode acabar. Então, pode ter alteração em direitos fundamentais? Pode. Diminuição de limitação, por exemplo? Claro que pode. Tanto que hoje a gente tem interpretada pelo Supremo Tribunal Federal como uma prisão ilícita do depositário infiel, deveria o Congresso Nacional, através de emenda, retirar logo essa exceção em nome da segurança jurídica, para que depois se critica muito alguns legisladores, principalmente os mal informados, o Supremo legisla muito, o Poder Judiciário legisla. Pô, o legislador não faz o papel dele, pô. Tirar logo essa porcaria de lá, não está vendo que aquilo é inadequado, que não tem fundamento no espírito constitucional, né? Então, poderia modificar? Poderia, porque aquilo ali não vai abolir direito. Muito pelo contrário, você vai ampliar o direito de locomoção. Uma modificação na limitação, percentual de FGTS, FGTS está aqui, ó, direito individual dos trabalhadores, pode acabar? Não pode. Eu me lembro que na campanha, pessoas na campanha política, muita gente falava, pode votar no presidente atual, né? Que realmente não é muito fã de direitos dos trabalhadores, todo mundo sabe, estava na proposta de governo dele, mas falavam o excesso, né? Falavam que queria acabar com o FGTS, e não pode fazer isso. Não tem como. É um direito individual, fundamental, previsto na Constituição. A lei trabalhista pode diminuir o percentual depositado pela empresa para a conta do trabalhador? Aí pode, né? Não conseguiu, tinha até proposta governamental nesse sentido, não conseguiu ainda, né? Mas isso aí pode, não tem problema. Ora, não tem problema, vai desonerar o empregador, né, para que ele gere mais emprego. É a filosofia de liberalismo econômico, é mais ou menos por aí. Não tem problema. Agora, acabar não pode. Então, era mentira quando falavam isso para tentar tirar votos do cara. Não estou protegendo quem não gosta dele, até porque ele vem fazendo um monte de cagada uma atrás da outra. Não estou protegendo, mas mentira é mentira, né? Era mentira, ele não tem como fazer isso, né? Diminuição, modificação, limitação, ok. Agora, acabar não pode, são cláusulas pétreas. Então, os direitos fundamentais, os direitos individuais, não se encontram apenas no artigo 5º. Aliás, aqui no artigo 7º, nós temos as cláusulas pétreas, se tem o FGTS, porque são direitos individuais. Mas a doutrina chama a atenção, também temos direitos dos trabalhadores, como é do 7º ao 11, do 8º ao 11 também tem, mas são os de natureza coletiva. Essa divisão que está aqui na sua frente não é uma divisão que você vê no texto. Se você abrir o texto da Constituição, não há essa divisão. Genéricos no 6º, trabalhadores, 7º ao 11. Dentre os direitos
sociais dos trabalhadores, natureza individual no 7º, 8º ao 11, natureza coletiva. Isso não tem no texto, já andou caindo em prova de Carlos Chagas, por exemplo, com uma banca parecidíssima com o Instituto OCP, com essas outras, né, que eu chamo de fundo de quintal, porque são mais novas aí, não sabem nem fazer muito prova, IBFC, IBDO, Selecom, que também está lá disputando junto com o IBFC e Instituto OCP para fazer a prova da Polícia Civil, né? A gente só tem uma mudança um pouco maior de característica mesmo, a CESP, um pouco o FGV, as demais muito em cima de texto. Mas mesmo essas que cobram em cima do texto, já cobraram isso daqui. Então, vem do livro, você precisa saber, aí eu te passo. Aí eu passo para você, pronto. Se cair, você vai lá e pimba, acerta a questão. Beleza? Eu, às vezes, até faço, né, comentários públicos, aí, como eu disse, em canal do YouTube, mexendo com alguma coisa que vem de Supremo, de doutrina e tudo mais, né? Mas tem sempre coisas que ficam para a sala de aula, para o meu aluno, evidentemente, né? Então, essa divisão doutrinária é importante, não deixo de passar para vocês. E aí a gente vai agora para o artigo 6º, né? Como é que cai o artigo 6º? O artigo 6º cai assim, ó. O cara quer saber o que está escrito. Muito comum, especialmente para quem é da área, porque tem gente que acha que o concurseiro, né, que é formado em direito, quando vai fazer provas, né, que não são da área dele, que não são exclusivas para bacharéis em direito, como a de delegado de polícia, que ele está em vantagem. E eu digo que não está. Ele pode estar, de repente, em vantagem em alguma parte de alguma matéria. Por exemplo, ora, se o cara é advogado criminalista e vai fazer a tua prova, né, de inspetor ou investigador de polícia civil, por exemplo, na matéria processual, existe um entendimento inicial que é facilitado para a vida dele, porque o cara conhece processos. Os direitos processuais são muito mais claros para quem é da área jurídica, óbvio, principalmente para quem atua, né? O estudante lá da faculdade, nem tanto. Né, o passo a passo, o beabá ali, o cara ainda não mergulhou. Então, principalmente quando leva para a prática, né, tem uma tendência a ter mais facilidade de compreensão. Agora, isso não significa que ele vai ficar lendo CPP loucamente como você lê. Não significa que ele vai ter o feeling, né, se ele não fizer uma turma junto com você, para ter o direcionamento adequado para como estudar de acordo com cada prova, não o coloca na frente. E ficar sentado para ler lei, para a gente que é da área do direito, isso aí, alguém que for da área aí sabe do que eu estou falando, é um negócio insano, é coisa de maluco. Se você olhar alguém numa condução, sentado, lendo a lei, com o vadimeco aberto, lendo igual um louco, é isso, o cara deve ser maluco. Ou então é concurseiro, para o concurseiro precisa. E aqui é um exemplo clássico. Quem é da área do direito nem fica olhando para o artigo 6º, ele nem tem de onde usar, a não ser quando ele atua com o direito público, em algum momento, numa discussão com o Estado, ele vai buscar esse fundamento, ou então se ele vai discutir perante o Supremo, que não é algo que aconteça corriqueiramente. Isso acontece raríssimas vezes. Eu advogo e dou aula de direito constitucional há mais de 10 anos, há muito tempo, né? E poucas vezes eu fui até Supremo, acionei Supremo, né? Então, assim, não é uma coisa que aconteça o tempo todo. Então, aqui o artigo 6º, quem é da área do direito, olha, e tem a tendência a olhar no livro e mergulhar doutrinariamente e chegar na hora da prova e falar, será? Vamos interpretar. O cara coloca cultura, por exemplo. A Carlos Chagas outro dia fez isso. Bota cultura na letra A. E quem é da área do direito tende a lembrar da ordem social, que tem educação, cultura e desporto. Ele lembra da cultura, ordem social, tem que fornecer, formando o núcleo substancial dos direitos fundamentais. Marca a cultura logo e vai para outra questão. E você está vendo cultura aí? Cultura está escrito aqui no artigo 6º. É um direito fundamental nosso? É. Tanto que na ordem social, a gente vai ter o Estado tendo obrigação. Até pode ser que a gente interprete, por analogia, a cultura atrelada à educação, mas leia as outras opções. Leia as outras opções, porque na prova que tinha cultura na letra A, na letra D de dado, tinha moradia, e era para marcar a moradia. Entendeu? Então é isso, né? Então, tem que marcar aquilo que o texto propõe. Claro, não tem nada conforme o texto, você pode tentar ir por essa analogia. Pode ser, principalmente no FGV,
De repente, não é habitual. Normalmente, a TFGV é até nojenta da CESP. Ela ataca como está escrito. Já apareceu em prova saneamento básico. E a pessoa, saúde, né? Saneamento é bom para a saúde. Está escrito saneamento básico aqui? Não está. Mas assistência ao desamparado não está subentendido? Também não. Estava errado. Então, aqui tem que lembrar do que está escrito. A gente tem um macete, né? Existem vários e tal. Na verdade, nesse macete eu vou lembrar de algo que também já andou aparecendo em prova e que tentou induzir ao erro os candidatos que já estão com esse artigo 6º decorado. Então, já vou passar de acordo com esse passo a passo necessário caso o nojento da banca mexa com algo que já aconteceu. Com o quê? Com o histórico, né? Como assim com o histórico, Maurício? Nós temos, na nossa Constituição, a relação do artigo 6º, conforme está escrito, como algo que cai em prova, já há algum tempo desta maneira, considerado como algo meio manjado. E aí, alguns nojentos de banca já tentaram atacar da seguinte maneira, colocando em todas as opções direitos previstos no artigo 6º. E ele queria que você marcasse não só o direito social, mas aquele direito social que não restava presente no texto original da Constituição. Olha a maldade aí do nojento da banca. Então, se acontecer com você, eu não vou te deixar na mão. Mas olha só, Maurício, é comum eu ter que saber, estudar as emendas, tem mais de 100 emendas na nossa Constituição, será que eu tenho que ficar olhando para elas? Eu tenho que saber o que estava no texto original? Normalmente não. Normalmente você precisa do texto constitucional atualizado. Tendo o texto atualizado, você está bem na fita. Normalmente é assim. Agora, aqui, objetivamente, não foi uma única vez, então a gente precisa saber, né? Precisa do texto atualizado, né? Logo de cara, uma Constituição de 2014 não tem transporte. Uma de 2010 não vai ter alimentação, né? Então é óbvio, falando de 2010, mais de 10 anos, ninguém vai estar estudando uma Constituição velha assim, né? Pode ser que você tenha uma Constituição de 2017, 2018, aí já dá, mas faz as atualizações devidas, né? Mas aqui, ó, o que a gente vai precisar? Tem um macete, e no macete eu já vou utilizar isso aí. O macete antes era temos lápis. Antes de 2010, sendo que eu já vou chamar a atenção do único que carrega duas letrinhas, né? Então, eu tenho duas chamadas de atenção especial para você já lembrar daquilo que não estava presente no texto original da Constituição, né? Primeiro, né, no ano de 2000, a emenda 26 apresentou esse que está com MO. Então, ó, o macete antes de 2010 era temos lápis. Esse macete foi a partir de 2000. Por quê? Porque moradia passou a fazer parte da Constituição com a emenda constitucional. O número nem precisa saber, mas tem que saber que não estava no texto original, com a emenda constitucional 26 de 2000. Então, ó, o macete passou a ser temos lápis. A partir de 2000, passou a nascer esse macete, e foi a partir de 2000, moradia chegou em 2000, único que está com duas letrinhas. Os demais completavam. Os demais completavam. Então, ó, como é que era até... Vou até mudar de cor para não misturar com moradia. Ó. Aqui a gente tinha o T de trabalho. A gente tinha o E, por exemplo, de educação. Nós tínhamos um S de saúde
E o outro S de segurança. Olha a segurança pública, onde é que se faz presente? Aquela segurança lá do artigo 5º é a segurança jurídica, né? O L de lazer. O A de assistência, para você lembrar da assistência aos desamparados. O P de previdência. Para você lembrar da previdência social. E o I, ó, você lembra da proteção. Olha lá, proteção à infância e maternidade. Aí você memoriza assim, ó, infância e maternidade. Infância e maternidade. Então, nós tínhamos, né, a partir de 2000, esse macete. Temos lápis. Porque em 2000, aquele que está com duas letras, que fez surgir o macete, veio em 2000, moradia. O das duas letras é o moradia, né? O restante, texto original, que está em verde, texto original da Constituição. Agora, nós temos aqui os outros dois que passaram a ser... O tá, temos lápis, surgiu depois. Primeiramente surgiu a, temos lápis, e depois tá, temos lápis. Por que nessa ordem? Porque a alimentação passou a se fazer presente com a emenda constitucional 64 de 2010 e o transporte passou a se fazer presente. Eu botei alimentação aqui. Ah, isso mesmo. E o transporte passou a se fazer presente com a emenda constitucional número 90 de 2015. Então, está aí, né? O macete completo, para lembrar de tudo, é esse. Tá, temos lápis. Né? Transporte, alimentação, trabalho, educação, moradia, saúde, lazer, assistência, previdência, infância, maternidade e segurança. Você tem um macete completo para lembrar. Para tentar ajudar. Ah, Maurício, eu não gosto de macete, eu gosto de ler repetitivamente. Então lê, pô. Então lê. Eu até não ligo muito para esses macetes, não. Eu certamente lembraria de tanto que eu olhei para isso aqui sem o macete, mas tem gente que gosta, tem muita coisa para estudar, acha que ajuda, então não deixo de passar em alguns momentos, né? Nem sempre eu uso, mas em alguns momentos eu uso. Então está aqui, tá, temos lápis, né? Lembrando que o temos lápis foi a partir de 2000, o único que leva as duas letras, moradia, a partir de 2000. Está aí. O tá, temos lápis surgiu depois. Primeiro, a temos lápis em 2010 com a alimentação e finalizou o tá, temos lápis com o transporte em 2015, beleza? Então, tá aí o macete para ajudar a lembrar, não tem jeito. Então, aqui, o máximo que aparece nessas provas o máximo que eu já vi referente a direitos sociais, para falar que eu não vi nada diferente, em CESP eu já vi prova até de nível médio, né, referente especificamente aos direitos sociais, até porque já teve discussão, que seriam direitos de segunda geração ou de segunda dimensão de direitos fundamentais. Que o mergulho não é muito comum nessas provas, mas é algo básico. Né? Primeira, segunda e terceira gerações é o básico. Tá? O que vem depois é discutível, tem gente que vai até sétima, mas o básico, primeiro, segundo e terceiro. É só lembrar da aula de história lá da titia, lá da escola, né? Com os ideais da Revolução Francesa. Esse é o básico. Liberté, igualité, fraternité. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Primeira, segunda e terceira geração. Né? E aí a doutrina enquadra direitos sociais como de segunda geração. Então, o máximo, tirando o próprio texto e tirando, né, o que veio posteriormente, né, o que estava no texto original e o que veio depois, isso aí, os direitos sociais são considerados pela doutrina direitos de segunda geração. Beleza? Fechando o artigo 6º. Agora a gente vai falar de artigo 7º, né, dos direitos inerentes aos trabalhadores, do 7º ao 11, direitos inerentes aos trabalhadores, e no 7º, os direitos de natureza individual. Vamos a esses direitos, né? Direitos de natureza individual dos trabalhadores. Primeiramente, que o artigo 7º, né, o artigo 7º, ele vai direcionar
destinatários. Como assim, Maurício? A quem se destinam esses direitos? Se você observar o caput, ou seja, a cabeça do artigo, vai perceber que a nossa Constituição ela direciona objetivamente, neste momento, para trabalhadores urbanos e rurais. Aí o que vem depois? Olha que além de outros, ele não está direcionando especificamente mais ninguém. Ele está tratando aqui de trabalhadores urbanos e rurais. Porque ele diz assim, ó, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O que a Constituição está fazendo aqui? Abrindo a possibilidade de que os direitos do artigo 7º possam ser estendidos a outras categorias que o direito do trabalho, né? Porque a Constituição ela dá recado para quem aplica. O direito constitucional ele atua, olha a supremacia aí, que está no seu programa, eu vou falar um pouco mais dela quando falar sobre controle de constitucionalidade. A nossa Constituição e o direito constitucional, por consequência, eles vêm por cima, puxando a rédea dos demais ramos do direito. O direito constitucional é aquele que trata daquilo que é fundamental, que estuda a matéria constitucional. É o que estuda a Constituição? Não, não é. Estuda a Constituição também. E nem a Constituição na íntegra, porque a nossa Constituição, por exemplo, ela tem essa característica. Ela não é uma Constituição que apresente no seu texto apenas conteúdo materialmente constitucional. Ela é formal nesse sentido, ou seja, é só lembrar do 242, acho que o parágrafo é o 2º, que diz que o Colégio Pedro II, situado no Rio de Janeiro, será mantido sob a órbita federal. Pô, isso é matéria constitucional? Isso é o que é fundamental? Claro que não. É evidente que não. Se o Colégio Pedro II vai ficar no Rio, se ele vai ser ampliado para o Brasil inteiro, ou se ele vai até deixar de existir, isso não é fundamental para a República, não é fundamental para o povo brasileiro, é fundamental para quem estuda lá? Também não, porque tem um monte de colégio, né? Então não é matéria constitucional. Ainda mais essa obrigação dele ficar mantido sob órbita federal, ele não se transformar, por exemplo, num colégio estadual, não receber, por exemplo, uma delegação de competência para isso, e se tornar estadual, por exemplo, do Rio de Janeiro, isso não é fundamental. O legislador, quando coloca aquilo que não é, né, materialmente constitucional, aquilo que não é fundamental no texto da Constituição, qual é a ideia dele? Ele quer proteger aquele dispositivo. Porque para mexer no texto constitucional, precisa de um procedimento mais dificultoso, um procedimento mais árduo, que é o da emenda constitucional. Se previsse apenas numa lei, mais facilmente uma outra lei modificaria, né? Então ele coloca na Constituição para dificultar, porque ele está afim de que aquilo ali fique daquele jeito por mais tempo, que seja mais difícil mexer, né? Não tem muita lógica, né? Porque a nossa Constituição tem um procedimento difícil, mas quando tem lobby político, quando tem tititi, né? Aí eles mexem para caramba, tanto que tem mais de 100 emendas. Já mexeram bastante, algumas vezes de forma devida e outras de forma inadequada. Então, a nossa Constituição ela vai apresentar a base, especialmente, principalmente, né, porque não é somente, principalmente daquilo que é fundamental, mas na hora da aplicação é puxando a rédea, né? Aqui vai ser a lei trabalhista. Nós vamos estudar direito do trabalho agora? Não. Nós estamos estudando direito constitucional e a parte referente a direitos fundamentais para os trabalhadores. Então, cuidado, porque já teve prova, a CESP, por exemplo, já fez isso várias vezes, colocando cópia de CLT, colocando coisa que muita gente sabe. Olha quem é da área sendo induzido a erro em prova. O cara que era advogado trabalhista foi fazer prova para o TRT, natural, né? Quer pegar estabilidade, não quer mais trabalhar como advogado, né? Sei lá, tem gente que não gosta. Fazia por necessidade, sei lá. E aí o camarada vai fazer a prova conhecendo muito do direito do trabalho. Direito do trabalho, então, com a lei trabalhista velha beça, cheia de lei velha, em que você tem vários direcionamentos do Tribunal Superior do Trabalho. O cara chega na hora da prova, o cara cobra CLT, o cara erra a questão de direito do trabalho. E chega na prova de constitucional, o cara está fazendo interpretação sistêmica. Sabe o que é isso? É a interpretação necessária, a interpretação jurídica ela é sistêmica. Só que é para consultoria, para aplicação numa petição, no direito a ser aplicado, né? Em prova, você tem que responder o que o cara quer,
Por isso que quem é da área tem dificuldade. Então, aqui, até quem não é da área, por ter conhecimento de direito trabalhista, porque tem o seu interesse, se enrola, tem que tomar cuidado. Tem que lembrar, tem uma coisinha ou outra que talvez a vida prática ajude, mas a gente tem que lembrar bem aqui é da Constituição. Então, a Constituição, ela apresenta, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Ela está apresentando aqui classificações, né? Algo que o direito do trabalho entenda que não se enquadre entre urbanos e rurais, pode, sobre eles, ter aplicabilidade que está previsto no artigo 7º? Sim, porque houve isso aqui é uma abertura constitucional. Agora, tem uma categoriazinha, né, que o texto constitucional citou depois dos 34 incisos, porque assim, os 34 incisos fazem referência a direitos. Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E aí nós temos 34 incisos fazendo referência a direitos, né? E depois, no parágrafo único, a Constituição está fazendo menção aos trabalhadores domésticos, apresentando um monte de inciso, né? Isso aqui teve uma mudança no ano de 2013. Até 2013, desses 34 incisos, nós tínhamos apenas 9 relacionados nesse parágrafo único como estendidos aos trabalhadores domésticos. Então, os trabalhadores domésticos, até 2013, eles já eram titulares, já eram destinatários desses direitos. De forma parcial, só que eram de forma mais parcial ainda. Porque de 34, a Constituição só previa 9 para eles. Nunca significou que lei, por exemplo, não pudesse prever outros, né? Mas a Constituição só trazia a previsão de 9 dos 34, ou seja, ficavam 25 de fora. Eu me lembro na época, né, já se vão 8 anos dessa emenda, eu me lembro na época que foi muito noticiado. Agora, os direitos dos demais trabalhadores foram estendidos aos domésticos. Então, os trabalhadores domésticos possuem todos os direitos dos demais trabalhadores. Isso passou em tudo quanto é noticiário, né? Globo, Record, SBT, o raio que o parta, todo mundo noticiou do mesmo jeito, né? Ou seja, de forma equivocada do mesmo jeito. E aí, a nojenta da CESP, por exemplo, no mesmo ano, copiou o direito da Globo, da Record, do SBT, dessas porcarias todas aí, que a gente, infelizmente, tem um pouco mais de qualidade, né? Todos eles, né? Quando você vai na Record News, quando você vai na Globo News, né? Da Band ainda acho o jornalismo um pouquinho mais sério, mas você tem mais sério ainda na Band News, você tem as próprias emissoras fazendo um jornalismo mais sério, mas é a questão do povo, né? Para o povo entender, para bitolar o povo. Acabei me emocionando aqui e desabafando, mas deixa isso para lá. Então, o que nós temos aqui são direitos, né, que foram muito ampliados. Claro que os noticiários mentiram e quem marcou conforme o noticiário na prova errou, porque aqui o que nós tivemos foi uma ampliação considerável. Se você contar, se você parar para contar, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você for fazer isso, né, que eu não vou ficar fazendo isso aqui até 25, você vai ver que tem 25 incisos aqui, né? A gente tem separado aqui, atendidos condições estabelecidas na lei, observando simplificação de cumprimento tributário, de obrigação tributária, tanto principal quanto acessória, especificamente alguns incisos, essa coisa diferenciada, pedindo que seja observada uma simplificação de obrigação tributária nesses abaixo e nos acima apenas previsto. Mas não necessariamente não vai significar, então, então só precisa da lei nos de baixo e de cima, não. Não. Em todos aqui a gente tem regulamentação legal, evidentemente. A lei dá aplicabilidade ao direito constitucional. Pode pegar o bolo aqui em conjunto, se ele quiser separar na hora da prova, né, o que tem no próximo do outro. Isso aí, cara, número de inciso é insanidade. Eu não vou falar, decore os incisos. Sabe por quê? Porque não é o que cai em prova. Maurício, mas se ele cobrar, cara, aí você chuta. Você já viu a quantidade de artigos do Código Penal que você tem para estudar? Você vai ficar estudando o número de artigos do Código Penal, lembrando? 121 é o quê mesmo, hein? Uma coisa de maluco. Claro que de tanto olhar, você acaba lembrando de alguns.
Mas, por inciso, cara, não precisa, é evidente que não precisa. Se ele resolver cobrar, minha recomendação é chuta. Chuta para ver se dá certo. De repente você está concurseiro, precisa de sorte também para passar. Precisa de sorte. Às vezes o cara se ferra, faz uma prova razoável, mas ninguém se deu bem, o cara fica, pouca gente se deu bem, o cara fica lá nas cabeças. Necessidade de mais vagas no decorrer da validade do concurso faz parte da sorte, cara. Só passa quem faz a prova, a verdade é essa. Tem que fazer sempre. Dane-se vaga, dane-se tudo. Tem que fazer a prova. Fazer a prova, porque é isso, precisa de sorte. Aí você chuta essa porcaria. Agora, o que normalmente cai em prova em relação ao trabalhador doméstico? O nojento vai lá no artigo 7º ver qual é o inciso que está aqui, qual que não está. E aí você precisa saber. E é onde entra a ajuda aqui do professor Maurício. Eu ajudo você separando. O que acontece? Até 2013, aqui só tinha 9 incisos também previstos para os domésticos. Então, eu separava esses 9, botava, tinha até a manha do Sidraflá, e botava, ó, vai, decora essa porcaria. Só que agora eu não posso relacionar quais são os previstos para o doméstico, porque tem 25, é quase o artigo 7º todo. Aí eu separo para você o que não é previsão para o doméstico. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, até porque, mexendo com o fundamento desses dispositivos, pelo menos na maior parte dos casos, a gente consegue perceber o porquê que não foi previsto para o doméstico. A intenção do legislador constituinte aqui em 2013 foi ampliar ao máximo os direitos para os domésticos. Agora, antes da gente falar desses direitos que não são previstos, porque depois eu vou chamar a atenção de muita coisa do artigo 7º, mas eu vou separar e chamar a atenção daquilo que não é previsto para o doméstico, porque é menor quantidade. Antes eram 9 previstos, 25 de fora. Agora é o contrário. O que houve foi uma inversão na quantidade. Não são todos os direitos previstos, vocês estão vendo aí. São 25 agora previstos para o doméstico, mas continuam 9 de fora. 9 é um número menor para memorizar do que 25. A gente vai chamar a atenção dele daqui a pouco. Agora, tem um detalhe aqui. O que está previsto no artigo 7º para trabalhadores urbanos, rurais e domésticos, então, não é na mesma proporção para todos. Então, os domésticos não são, por mais que o noticiário da época tenha tentado direcionar dessa forma equivocadamente, mas os trabalhadores domésticos não são equiparados constitucionalmente a urbanos e rurais, mas os urbanos e rurais, sim, constitucionalmente, no que tange a direitos dos trabalhadores, aqui no artigo 7º. Então, os direitos fundamentais dos trabalhadores sociais previstos no artigo 7º, nós temos aqui uma equiparação entre urbanos e rurais. O que significa isso? Se o nojento lá da banca apresentar para você, o urbano é assim, o rural é assado, está errado. A gente até tinha aqui no inciso 29, que não está presente aqui na listinha do parágrafo único, porque esse não é previsto para o doméstico na Constituição. A lei trabalhista faz. Dane-se a lei trabalhista, você não vai fazer prova de direitos do trabalho, pô. Então, a Constituição não prevê, não está aqui no inciso, no parágrafo único, o inciso 29, então a gente daqui a pouco vai ver separadamente falar sobre ele. Mas esse inciso passou por modificação. Em 2000, foi a mesma emenda 26 que acrescentou a moradia como um direito social no artigo 6º. Então, até 2000, havia esse dispositivo tratando de forma diferente urbanos dos rurais. Lei trabalhista ainda faz em vários momentos. Expressamente até tem também esse assunto, como outros que estão na Constituição, mas é claro que a Constituição é a lei maior. Então, hoje, aquilo que é previsto a partir de 2000, porque o 29 também passou a ser igual para os dois. Então, tudo que está previsto na Constituição como direito social de trabalhadores urbanos também é previsto da mesma maneira para os rurais. A Previdência não é diferente? Eu estou falando de Previdência? Eu estou falando de direitos dos trabalhadores objetivamente. Modificação na matéria previdenciária. Ora, entre urbanos a gente também não tem o professor da rede regular de ensino também com tratamento diferenciado. Então, é óbvio que aqui eu estou me referindo ao artigo 7º. Então, se ele na tua prova
Falar que o artigo 7º trata diferente em algum desses direitos aqui, urbano e rural, estará errado. O artigo 7º, a partir de 2000, antes era uma equiparação com uma única exceção, a partir de 2000, sem exceção. Então, trabalhadores, tanto os trabalhadores urbanos quanto rurais, eles vão usufruir dos mesmos direitos constitucionais. Então, eles são equiparados no artigo 7º CF. Equiparados no artigo 7º CF. Então, não tem nada no artigo 7º de tratamento diferente. Lei trabalhista pode fazer? Pode, desde que não seja naquilo que é previsto no artigo 7º, porque o artigo 7º é da Constituição e a Constituição é a lei magna, é a lei maior de todas, beleza? Já os domésticos são destinatários parciais, a maior parte hoje em dia, desde 2013, porém, tem alguns direitos que não são previstos para eles. E aí a gente agora vai chamar a atenção justamente desses direitos, né? Coloquei num quadro para que a gente tenha, né, de forma separada. Vou fazer aí alguns comentários referentes a esses direitos, mas lembrando, né? Lembrando, esses aqui não são previstos no artigo 7º da Constituição, como está aí no título, para os trabalhadores. Digo isso porque tem coisa aqui que a lei trabalhista fornece para o doméstico, né? Da maneira que está aqui. Problema, dane-se. Não foi a Constituição. E o que interessa para a tua prova é a Constituição. Então, vamos lá. Primeiro, eu disse ainda há pouco que a maior parte, a gente consegue ver fundamento. Então, eu vou mexer com eles, porque você já lembra do que está na Constituição, que pode cair como direito dos urbanos e dos rurais também, e lembra que não está previsto para o doméstico, né? Então, o inciso número 5, ó, eu já separei 5, 23 e 32 na frente, você vê que está fora de ordem. Pô, o 11 está vindo depois. Porque nesses 3 primeiros, tô falando de mim, eu vejo facilidade num raciocínio comum. Como assim, Maurício? O que acontece, né? Quando eu falo em trabalhador doméstico, eu estou mencionando uma qualificação que corresponde a uma característica pessoal ou de acordo com o serviço. Quando eu falo trabalhador doméstico, eu estou me referindo, esse doméstico é uma característica pessoal ou é uma característica de acordo com a natureza do serviço? Bom dia a todos. Lembrando que nós já começamos a nossa aula. Será que eu não estou sendo escutado? Saiu? Ah, não, Daniela provou aqui que eu continuo no ar, né? Às vezes, né? Estou falando a beça e minha internet caiu, não estou nem sabendo. Né? Natureza do serviço, né, Daniela, Leonardo? De acordo com a natureza do serviço. Trabalhador doméstico não é característica pessoal. É característica de algo que possa acontecer no serviço, né? Como, por exemplo, o horário que mudou, o cara que trabalhou numa hora ou na outra, isso é referência do doméstico? Não. Trabalhador doméstico é quem presta o serviço de natureza doméstica, né? Sendo assim, constitucionalmente falando, eu não vou entrar nem em previdenciário, nem em direito do trabalho com situações excepcionais. Como eu disse ainda há pouco, lembrei para você, direito constitucional, Constituição. Eu estou tratando aqui do básico fundamental, e aí, conforme a coisa vai ser colocada em prática, é problema da norma infraconstitucional e do ramo do direito pertinente. Para fins previdenciários, o direito previdenciário. Para fins trabalhistas, quem aplica? O direito do trabalho. Então, raciocínio de legislador constituinte, raciocínio do exercício do que a gente vai falar mais para frente, poder constituinte, que é o poder de apresentar ou alterar o direito constitucional de uma forma geral, o raciocínio é básico daquilo que normalmente acontece. Então, quando o legislador constituinte ele pensou em trabalhador doméstico, ele pensou na regra. Quem é, em regra,
o trabalhador doméstico? Tá, o básico é quem presta serviço de natureza doméstica. Mas, de forma prática, quem é o grupo que esse cara está pensando? Pensa bem, o legislador constituinte aqui está pensando num sujeito que ganha 15 mil por mês, é formado em nutrição, em gastronomia, ele é o chefe de cozinha de um cara mega milionário e ganha 15 mil por mês. É nesse cara que o legislador constituinte está pensando? Você acha que é? Você acha que o legislador constituinte ele está pensando no indivíduo que cuida dos jardins de uma mansão? Claro que não, nenhum desses exemplos. O legislador constituinte, quando pensa no trabalhador doméstico aqui, ele está pensando num cara, né? Que normalmente não é um cara, normalmente são mulheres que fazem esse trabalho. É uma regra, infelizmente, mas é verdade. A pessoa que faz o quê? A pessoa que faz limpeza em casa, a pessoa que faz uma comida em casa, até faz a comida, não é o mestre cuca, faz o arroz, o feijão, o macarrão, aquela comida de casa, pode até cozinhar bem, fazer alguma coisa mais sofisticada, mas é o que faz o serviço doméstico dentro da casa. É quem faz limpeza, é quem faz comida, é quem passa roupa. Normalmente o trabalhador doméstico faz o quê? Faz isso que eu estou falando, pô. Normalmente não é isso? Normalmente isso que faz o trabalhador doméstico, né? Então o legislador constituinte pensa nele. Peculiaridades super excepcionais. É óbvio que não é o raciocínio do legislador constituinte. E aí a norma infraconstitucional, assim como o ramo pertinente, vai ver se enquadra ou não. Então, o raciocínio dele, a gente tem que começar por aí, e aí a gente vai ter mais facilidade nesses 3 primeiros exemplos. Então, quando ele pensa, quem é o trabalhador doméstico? Um grupo de pessoas que todo mundo faz a mesma coisa, o serviço doméstico. Não é algo que você vai diferenciar pela natureza do serviço. Eles se identificam pela natureza do serviço. É um grupo único. Então, toda vez que você tiver alguma coisa na Constituição, e esses 3 exemplos aqui são claros, que tratam de forma distinta, de acordo com a natureza do serviço, não tem nada a ver com o doméstico, porque no grupo trabalhadores domésticos, todos, em regra, fazem a mesma coisa. Quer ver? Ó, primeiro, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade. Se a gente parar aqui, já sei, ele está garantindo o piso. Quando eu falo, logo de cara, em teto e piso, piso é o quê? Valor mínimo ou valor máximo? Piso é valor mínimo ou valor máximo? Né? Piso e teto. Piso está no chão, o teto está no alto. Não é isso? Então, piso. Perfeito, né? Flávio, Leonardo, Nicolau, Cassiano. O piso, né, é um valor mínimo. Então, quando a Constituição prevê, né, esse valor, esse piso, ou seja, um piso salarial, um valor mínimo, significa, então, que se não trouxe a previsão, se não previu para o doméstico, significa que posso pagar R$200 por mês para um trabalhador doméstico? Claro que não. Por que não? Ora, porque o dispositivo que garante um piso mínimo fixado em lei, olha aí, nacionalmente unificado, para esse monte de mentira, que consegue bancar tudo isso, vedada a vinculação, está previsto para o doméstico também. O inciso número 4, esse está no parágrafo único. Então, é evidente, é óbvio, que o inciso número 5, quando vem depois falar em piso, não é o dispositivo que garante piso dos trabalhadores. Quando ele fala em piso salarial proporcional, na verdade, o que está sendo previsto aqui é a proporcionalidade no piso salarial. Então, esse inciso número 5 não é o que garante um valor mínimo. O trabalhador doméstico também tem esse valor mínimo garantido, que é o inciso anterior. É o salário mínimo, caramba! Então, eu posso pagar menos que um salário mínimo para um trabalhador doméstico? Não. Eu posso pagar menos que um salário mínimo para o engenheiro? Não. Eu posso pagar menos que um salário mínimo para o engenheiro, para um pedreiro, perdão?
para não misturar, eu falei engenheiro pensando em engenheiro civil, para o pedreiro, também não. É o salário mínimo do inciso número 4. 4. O inciso número 5 garante o quê? Proporcionalidade, de acordo com a extensão e complexidade da atividade. Então, aqui, o que a Constituição garante é um piso proporcional. Então, nesses que eu citei, engenheiro civil, segundo a Constituição, engenheiro civil e pedreiro podem ter o mesmo piso salarial? Sim ou não? Respeitados o salário mínimo, respeitou o inciso número 4. Então, pode ser um salário mínimo para cada um deles, o piso salarial? Sim ou não? Eu respeito a Constituição? Eu respeito o inciso número 4. Se o piso salarial é o salário mínimo, eu respeito o inciso número 4. Agora, eu respeito o inciso número 5, se o piso do engenheiro civil for igual ao do pedreiro, um salário mínimo. Respeito ou violo o inciso número 5? Aí eu violo, né? Porque não está tendo proporcionalidade. Isso, galera, muito bem. Não está tendo proporcionalidade. Então, isso que está previsto no inciso número 5, a proporcionalidade. Os trabalhadores têm que ganhar diferente de acordo com a sua atividade. Como é que a gente vai fazer isso para o trabalhador doméstico? Quem lava a louça tem que ganhar um piso. Já quem passa a roupa ganha outro. É o que acontece normalmente. Normalmente, o trabalhador doméstico faz tudo isso, pô. Ele faz tudo isso. Como é que você vai fazer piso diferente? Esse piso proporcional é de acordo com a natureza do serviço. Traz distinção entre as pessoas de acordo com a natureza do serviço. Quando é assim, não tem nada a ver, porque doméstico é um grupo único. Nos urbanos, você faz a proporcionalidade, porque tem urbano que é engenheiro civil e tem urbano que é pedreiro. Tem urbano que é advogado e tem urbano que é o office boy. Então, você tem que fazer a proporcionalidade, né? Que é um absurdo o piso referente a advogado, aliás, mas, enfim. Isso que eu trabalho para mim. Então, esse primeiro, como é proporcionalidade, é de acordo com o serviço. Olha o inciso 23, o que vem depois. Olha o que vem logo depois. Olha o inciso 23, né? 5 já foi. Adicional de remuneração para as atividades penosas, perigosas ou insalubres na forma da lei. Está pedindo aqui um adicional de periculosidade, de insalubridade, de atividade penosa. Esse adicional não é de acordo com a natureza do serviço? Mais uma vez, quer ver? Vou antecipar aqui. O que garante o adicional noturno, a previsão constitucional é essa aqui. Lembrando, o CESP já cobrou, botou o percentual da CLT, a galera trabalhista foi que foi, e tinha direito de trabalho na prova, né? Só que estava na ala de direito constitucional da prova e a pergunta era conforme a previsão constitucional. Tem que lembrar da Constituição. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, né? Então, a Constituição aqui garante o adicional noturno. Aqui é previsto para o doméstico. E por que o outro não? Por que aqui é? Aqui, trabalho noturno superior ao diurno é uma diferença entre trabalhadores, é adicional para alguns que os outros não têm. Mas essa diferença é de acordo com a natureza do serviço ou de acordo com o horário? Se é de acordo com o horário, pode acontecer com todo mundo, inclusive com o doméstico. Entende? É a hora que vai determinar, conforme a lei estipular, quando começa o horário noturno. Então, é evidente que se o legislador constituinte reformador, especialmente de 2013, né, porque o de 88 colocou pouca coisa, mas esse legislador constituinte reformador, quando ele expande, né, quando ele direciona esse monte de direitos, ele quer que o máximo possível seja previsto para o doméstico. Então, passou o horário, é a previsão para o doméstico. Também ele tem esse direito. Pode acontecer. É só o horário ultrapassar. É só o cara trabalhar de noite, pô. Agora, quando a gente volta
atividade penosa, insalubre ou perigosa, isso aqui não é de acordo com a hora. Isso não é de acordo com característica pessoal. Isso aí vai ser de acordo com o serviço. Então, passar roupa é perigoso, fazer limpeza não é. Se a pessoa faz as duas coisas, como é que você vai dar adicional? Ora, adicional é uma coisa que já tem, essa ideia de adicional, já pressupõe, de acordo com o serviço, uns recebendo e outros não. Todos os trabalhadores urbanos vão receber esse adicional? Não, apenas aquele que a lei, na forma da lei, estabelecer que o tipo de serviço prestado, que a natureza do serviço, se enquadra nessas características. E aí surge o direito ao adicional. Então não tem cabimento, está diferenciando o serviço. Doméstico, todo mundo faz a mesma coisa. E o 32 tem a mesma essência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Que profissionais respectivos? Que distinção, cara? Normalmente na casa tu tem um doméstico lá e acabou. E se você tiver, às vezes rola, né? Uma pessoa que passa a roupa e outra pessoa que faz o restante, você pode fazer distinção entre os dois por um monte de coisa. Mas não vai ser pelo trabalho, porque é tudo doméstico, pô. Esse cara aqui exerce uma função que eu vou tratar distintamente porque ele é o passador de roupa. Meu Deus! É doméstico igual o outro, pô. Intelectual, não há uma exigência super intelectual nesses trabalhos. Técnica, não é, pô. É um serviço doméstico. Requer esforço, a pessoa quer, é evidente. Coisa prática, tem cabimento. Aqui é um grupo só que faz a mesma coisa. Se você tiver dois, normalmente você tem um na casa. O legislador constituinte pensa na normalidade. Normalmente acontece até de ter dois. Às vezes, cara, ter trabalhador doméstico em casa já é uma exceção. Nos poucos casos que tem, normalmente é um cara só. Ou você tem um que passa e outro que faz as outras coisas, que faz a limpeza. Então, assim, não tem cabimento isso aqui também. Não tem como fazer. Agora, eu posso numa empresa, né? Alguns funcionários terem um tipo de comida e outros funcionários, naquele tipo de negócio, que acontece muito no supermercado, né? Que fornece alimentação. Aí eu boto o arroz que eu vou fazer para aquele grupo ali é um arroz. O arroz que eu vou fazer para o outro, eu boto um outro arroz, porque eu vou fazer uma distinção entre eles, porque um, né, é de uma categoria, o outro é de outra. Não, aí não, pô. Não pode ter distinção entre as pessoas de acordo, né? É isonomia no trabalho, pô. Esses três fazem referência à natureza de serviço. Por isso, evidente que não tem como. O que tem a ver o Silvio Santos, Cassiano? O que é isso, cara? Desculpa, podia falar em público, você mandou aqui só para os palestrantes. Vocês todos estão falando só comigo, né? Vocês sabem que os demais não estão vendo. Para você colocar os demais no para, aí no bate-papo, tá vendo esse para com 2 pontos? Né? Todos os palestrantes e participantes, né? E aí todo mundo vai ter acesso. Quem quiser que eu não comente o que está falando, coloca para mim, Maurício. Não comenta, que eu não quero que as pessoas, né? No caso do Silvio Santos, filhão, ele tem um batalhão de trabalhadores domésticos, né? Assim como o pessoal da Globo, né? Família Marinho, né? Esses caras têm um batalhão de trabalhadores domésticos. É outro mundo, é outro mundo. Tem até gente que é formada naquelas coisas que eu falei, em algumas situações, exigência de formação para. Ali tem governanta, pô, gente que é formado em administração para administrar uma casa. Ali, cara, ali, pelo amor de Deus, a casa do cara é uma empresa, né? Então a gente não. O legislador constituinte não pensou nele, né? Não pensou nele. A situação tradicional é essa: o cara ter no máximo, um que faz uma coisa, outro que faz outra. No máximo, no máximo. Esse batalhão aí é Silvio Santos para lá, né? Então, esses três aqui, o fato da natureza do serviço da galera ser a mesma, todo mundo é doméstico, não tem como fazer distinção, né? Olha o inciso número 11, cara. Que lucro! Resultado de quê? Como assim? Casa não lucra, pô. Ah, mas se porventura... Isso, Daniela, exatamente esse filme, Príncipe Nova York, né? Cada um faz... Bem lembrado, bem lembrado. Com Ed Murphy, né? Esse filme é engraçado a beça, né? Então, participação no lucro, o cara vai participar de quê? Ah, mas professor,
A pessoa tem a trabalhadora doméstica em casa, e aí ele faz bolinhos para vender, o cara faz vários brownies, está arrebentando na venda de brownies. Como tem um trabalhador doméstico que é um bom auxiliar de cozinha na sua casa, os dois fazem juntos ali a produção dos brownies, né? Então, caramba, nesse caso ele vai ter direito à participação? Cara, a gente está falando de doméstico. Se o sujeito trabalha na casa de um indivíduo auxiliando numa produção comercial, ele não é trabalhador doméstico. O que marca o trabalho doméstico não é o local de trabalho, e sim a natureza do serviço. Então, óbvio que participação no lucro não tem como. Seria uma insanidade a Constituição colocar isso aqui para o doméstico, né? Nessa proteção em face da automação, em que a Constituição pede para a lei proteger, isso aqui é o seguinte, é um mecanismo contra a robotização, substituição do homem pela máquina. A ideia aqui é proteção dos empregos, né? Ah, Maurício, mas não é importante o emprego da pessoa que é trabalhadora doméstica? Cara, o emprego de qualquer pessoa é importante, mas a gente não tem como, não é uma coisa essencial. Tem um trabalhador doméstico, quem quiser. Pô. Se a categoria acabar porque tem emprego para todo mundo, dane-se. Se empresas passarem a prestar o serviço doméstico para quem tiver com preguiça e pode pagar, paga a empresa, como já vinha acontecendo em época de evolução econômica alguns anos atrás aqui no Brasil. Estava começando a ficar escasso, já está voltando. Agora a gente já está tendo gente formada querendo trabalhar com trabalhador doméstico. Mudou tudo, né? Mas em época de evolução é assim, então não há essa preocupação. E mais, como é que a lei vai impor proteção? Porque, ó, na prática, sabe o que acontece? Por exemplo, empresas muito grandes, monstras, como a Petrobras, monstruosa, com faturamento monstro, com a participação no lucro na Petrobras, caramba, né? Se eu tiver uma das parcelas já é salário bom de um ano inteiro. Bom que eu digo bom, alto nível, alto escalão. O negócio é pesadão, né? Então, dependendo então, do grau do cara, a gente vai ter aqui, por exemplo, empresas como uma Petrobras, tem lei que é só para ela, pelo seu tamanho. Tem lei que vai determinar o seguinte, que determinado setor da Petrobras tem que ter uma quantidade, porque empresa muito grande, que evolui muito tecnologicamente, se bobear, daqui a pouco está cheio de robô fazendo o trabalho, não tem ninguém ali. Claro que isso aqui não significa que não se possa exigir formação, conhecimento tecnológico. As pessoas têm que evoluir. Há algum tempo atrás, a gente estava no final ainda dos processos físicos, ainda podendo ser dado entrada em alguns momentos. Eu estava numa fila para dar entrada, né, com a petição na mão, e aí eu tinha um colega na fila do lado, pô, que estava com o troço batido à máquina. Como é que esse cara hoje está se virando como advogado? Se os processos são todos eletrônicos, se você não só tem que bater no computador, como vai enviar para o computador. Então, se esse cara não tiver o jeito dele para trabalhar, ele fica fora de mercado. É assim qualquer atividade. Né? Falei da engenharia civil ainda há pouco, assim como na arquitetura, existia uma categoria que tinha até curso técnico público renomado, né? Eram os projetistas, o cara fazia aquele curso lá de edificação, virava projetista, o cara fera na lapiseira, no desenho lá de projetos, mas esse cara não existe mais, pô. Se ele, mas ele não pode estar no mercado? Se ele caiu dentro, estudou o AutoCAD, esse cara está no mercado. Se esse cara ainda é o da lapiseira, cara, ficou para trás, ficou para trás. Né? Então é modificação. O cara pode até fazer esboço, mas se ele só fizer isso, se ele não jogar aquilo para um sistema, ele está fora, pô. É evolução. Então a pessoa tem que evoluir, evidentemente, né? Trabalhador doméstico, eu não sei mexer com máquina de lavar, eu só lavo na mão. Ora, e o trabalhador doméstico que mexe na máquina, que estica, que faz tudo, de preferência ele mexe na nave seca para não precisar usar varal, ele está na frente no mercado de trabalho do outro. Isso em qualquer atividade. Agora, a lei impor a necessidade de contratação para proteger categoria, não tem como fazer isso, até porque ela faz isso com empresas para que tenha trabalhadores empregados. Ela faz isso com quem? Com quem que ela vai obrigar a ter trabalhador doméstico? Até pela proteção à intimidade não teria como, seria uma inconstitucionalidade. Seria um dispositivo constitucional violando o outro. Então, a lei apresentar obrigação para empresas, em determinados momentos, ter empregados em certa quantidade ali, é plausível para a proteção do emprego. Vai só lucrar o cara? Tem que dar emprego para as pessoas. Agora, a lei me obrigar a ter trabalhador doméstico na minha casa,
A lei não pode fazer isso em relação à minha própria intimidade, minha vida privada. Mesmo que o sujeito ganhe muito dinheiro, não tem como obrigar. Então, não tem como fazer essa proteção, né? É um tipo de atividade muito peculiar que precisa da vontade do contratante. Precisa que o empregador queira uma pessoa de fora dentro da sua casa, dentro da sua intimidade, né? Muita gente até não contrata por isso. Aí a gente vem para o dispositivo da jornada de trabalho. Ó. Jornada de 6 horas. Então, aqui é regra. 6 horas. Ah, então sempre será... Não, é regra, caramba. Regra significa que tem exceção. Então, a regra aqui, 6 horas, exceção, em caso de negociação coletiva. Então, aqui nós temos previsão específica para trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento. Galera do plantão, não é isso? Então, a Constituição estabelece para trabalhadores urbanos e rurais, né, essa regra de 6 horas, salvo negociação coletiva. Agora, por que isso aqui não é previsto para o doméstico? A jornada convencional, quer ver? Ó, lá do inciso 13, vou pular lá para o 13, ela aqui, ó. Duração, trabalho não superior, até 8 horas por dia, 44 horas semanais, né? E a gente vai ter facultada a compensação, então isso pode mudar, salvo acordo ou convenção coletiva. Isso é previsto hoje em dia para o doméstico, não era, né, no texto original da Constituição, a partir da emenda constitucional 72 de 2013 passou a ser garantido também. Beleza, é previsto para o doméstico. E por que o inciso 14 não é previsto para o doméstico? Caramba! Turno ininterrupto de revezamento, plantão? A casa dorme, né, filhão? Né? Ah, mas e aquela atividade que, de repente, possa enquadrar, que aconteça, aquela que, de repente, é o escambau. Dane-se, de repente. Legislador constituinte pensa na normalidade. Normalmente, o trabalhador doméstico acaba o serviço dele 6 horas, entra outro. Aí esse iria até meia-noite e entra um outro que vai até 6 da manhã, depois o outro até meio-dia. A casa dorme, filho. Não é dessa maneira, né? Esse revezamento constante foi o que meu amigo ali falou. E o Silvio Santos? Pode acontecer, mas dane-se o Silvio Santos. O legislador constituinte não pensou nele, pensou no que acontece normalmente. Já é exceção ter trabalhador doméstico em casa. Ainda mais um monte fazendo revezamento, né? Então, é óbvio que isso aqui não tem nenhum cabimento, está previsto para o trabalhador doméstico. Essa aqui, ó, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Primeiro, isso aqui é garantido para urbanos e rurais. Por que você acha que o legislador constituinte colocou esse inciso número 20 no ano de 88 na Constituição? Qual é a intenção? Qual é o espírito da norma? Qual é a intenção? Qual o princípio que está por trás do legislador constituinte? O que você acha? Quando o legislador constituinte ele quer, né, essa proteção do mercado de trabalho da mulher, por que isso? É porque ele gosta de mulher? Nem sempre, né? Se eu não me engano, nessa época, cara, se bobear, o Clodovil era legislador. Se não era nessa época, foi pouco depois, né? Com todo respeito que Deus o tenha, né? Mas era um sujeito homossexual assumido. Então, não é por isso, né? Não é por opção sexual que o cara botou isso aqui. Por que tem um dispositivo? Por que você acha que tem um dispositivo pedindo proteção, incentivo aí, né, para o mercado de trabalho da mulher? O que está buscando o legislador constituinte? O que você acha? É porque ele acha que mulher é um sexo frágil e, por isso, é isso. Isonomia, né, Cassiano? Ele está buscando, Cassiano já botou aqui, ó, ele quer igualdade entre homens e mulheres. Estamos falando de 88, um período logo após um período de repressão, né, um período autoritário. Todo período autoritário, as pessoas confundem muito isso, mas todo e qualquer período autoritário, isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. Em todo e qualquer período autoritário, ou seja, em qualquer imbecilidade autoritária, ponto, acabei falando minha opinião, né? Porque eu sou democrata, evidentemente, né? Então, assim, em todo e qualquer período autoritário,
você tem a mulher ficando para trás. Você pode pegar qualquer regime que dizia, porque a maioria deles não tem ideologia de nada. O autoritarismo finge que tem ideologia para barrar uma outra, para impor e o povo imbecil acreditar. Então, tanto, se você pega aí no marco da história recente daquele socialismo imposto em Cuba, qual mulher que foi um ícone oficial do governo cubano? Nenhuma. Você escuta falar em Che Guevara, depois da Revolução, na época da Revolução, que foi preso e tudo mais, que foi lá deles e tal, e aí depois da figura do Fidel Castro. Você aqui no Brasil, você teve Médici, você teve Geisel, Você só escuta falar de homem. Qual mulher que tinha papel importante em ditadura militar? Você, no Chile, na Argentina, no Brasil, pode pegar, na China. Cadê os ícones femininos? Não tem, pô. Então, aqui não foi diferente. Qual era a realidade do Brasil de 88? As mulheres dirigiam as empresas, eram presidentes de empresas. As mulheres tinham um papel importante no alto escalão governamental? Óbvio que não, porque foi deixada uma herança de regime de opressão. Então, quando a Constituição chega em 88, lembra lá, homens e mulheres são iguais. Então, a tentativa aqui não é uma tentativa de sobreposição, né? Não é uma Constituição femista, evidente que não, né? Porque senão femismo e machismo são a mesma coisa, né? Só que mudando o sexo. Ela é feminista, ou seja, busca igualdade. Então, a busca por igualdade significa que mesmos direitos para os dois. Simples assim. Então, quando a Constituição coloca isso, né? Nicolau colocou aqui para mim, ele foi egoísta, ele não queria que vocês lessem, ele está botando só para mim. Posso ler, Nicolau? Você permite, meu filho? Não. Então, o Nicolau não quer. Ah, não, botou um sim agora. Ele escreveu bonito aberto, ó, suprir a desigualdade que existe entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Olha que lindo, Nicolau. É isso, caramba, né? O legislador constituinte, ele quer igualdade, ele não quer mais essa desigualdade, né? Ele quer equiparação entre homens e mulheres no mercado de trabalho, Daniela. E aí, o legislador constituinte colocou isso. Por que isso não é previsto para o doméstico, gente? Por quê? Porque o legislador constituinte reformador detesta os trabalhadores domésticos? Por que não é previsto isso para o doméstico? Mas se a gente pensar, a gente mata a maior parte desse troço aí, cara. Não sabe, não? A gente precisa equiparar trabalhadores domésticos, homens e mulheres. Precisamos incentivar a participação da mulher no mercado de trabalho doméstico? Ou já é um mercado de trabalho dominado pelas mulheres? Domésticas, na verdade, né, Daniela? A gente fala em doméstico, até porque existe, mas a grande realidade é que a gente está falando basicamente de trabalhadoras domésticas, porque o mercado é dominado, né, Cassiano? Dizendo aqui, ó, a maioria são mulheres. Não tem nenhum cabimento. Talvez pudesse incluir aqui um dispositivo para incentivar o homem, só se for, né? Mas não precisa, porque nos outros ramos ele continua dominando, então tem que incentivar a mulher mesmo. E para o doméstico não precisa. Olha o 34, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso, assim. Aqui a gente vai precisar do direito do trabalho, sabe por quê? Quando a Constituição passou a tratar dessa forma, apresentando direitos dos trabalhadores, foi essa Constituição de 88, né? Por isso ela veio equiparando urbano e rural nesses direitos, ela veio diferente, mexendo, dando importância, até porque não era da filosofia anterior, né? Vargas, quando impôs esse trabalhismo através da CLT, a gente passou a ter com o tempo, né, uma série de restrições e a lei nem sendo não vinha sendo tão respeitada como deveria, e a gente passou a ter essa elevação a status constitucional justamente, né, justamente porque havia uma tendência à não proteção tão grande dos trabalhadores, porque se fazia muita menção. Eu falo, repressão sempre inventa desculpa, né? Lá em Cuba eles inventam que é contra a ameaça capitalista. Aqui era contra a ameaça comunista. O importante é reprimir. E aí, com isso, tira direito dos trabalhadores, né? E lá também, lá em Cuba também tiram. Lá em Cuba o cara também perde liberdade. Ela trabalha pra caramba e aí não pode comprar um quilo de picanha. E por aí vai, né? Todo mundo com repressão só ferra, sempre, sempre. Tudo desculpa furada. Essa que é a grande verdade. E aí, o que nós temos aqui é algo que a gente vai precisar do direito do trabalho, né? Quando a Constituição chega em 88, já existia.
Só está sendo elevado a status constitucional alguns direitos, estão sendo alguns direitos dos trabalhadores. Mas esses termos aqui, ó, permanente, avulso, correspondem a quê? Né? O trabalhador com vínculo permanente é o que você conhece popularmente com o cara que tem a carteira assinada, ou que deve ter a sua carteira de trabalho assinada. Né? Então, é aquele cara que habitualmente exerce as suas funções, tem habitualidade. Né? Isso, perfeito, Cassiano. Tinha até novelas domésticas, né? Agora, se o cara não tinha esse vínculo, né, aquilo que não era habitual, então esse tipo de trabalhador, sem carteira assinada, que não tem as características para... O direito do trabalho chama de avulso. Maurício, esse tipo de coisa, trabalhador com carteira assinada e sem carteira assinada, pode acontecer no doméstico? Pode. Só que no trabalho doméstico, você tem o com vínculo empregatício permanente, só que o outro não é chamado de avulso. Qual o nome daquele trabalhador doméstico que vai sem habitualidade, que vai esporadicamente, né? Que ele do nada é convocado para ir trabalhar? Parece que é um nome popular, mas não é não. Esse nome popular, né, que é popular de diarista, é o nome técnico do direito do trabalho. Então, para o direito do trabalho, o nome não é avulso, o nome é diarista. Então, não existe trabalhador doméstico classificado como avulso. E se não existe trabalhador doméstico avulso, é evidente que não tem nenhum cabimento à Constituição estender. Né? Então, simples assim. Não existe avulso, fala de avulso, deixa essa porcaria só para os demais. Porcaria que eu digo, claro que não é porcaria, né? Isso aqui é direito, porcaria no sentido aqui nosso da matéria, para você ficar ligado, né? O dispositivo, porcaria é o dispositivo, não é o direito em si, a igualdade é importante, claro. E aí, para finalizar, para a gente poder dar o nosso intervalinho, você tem agora aqui, ó, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho. O direito em si, já que o caput fala em direito, se refere à ação, né? Sendo que está garantido aqui, a natureza do direito de ação é, inclusive, de garantia, que você já vem com ele lá do inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Maurício, então, a ação trabalhista, trabalhador doméstico não pode ingressar? Pode, até porque, antes de chegar aqui no artigo 7º, o artigo 5º, no inciso 35, já diz: a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão, ameaça a direito. É o princípio da inafastabilidade ou livre acesso à jurisdição ou ao judiciário, inevitabilidade do controle jurisdicional, né? É onde nós temos a garantia do direito de ação. Então, qualquer trabalhador pode acionar o judiciário? Pode, inclusive o doméstico. Né? Mesmo que o legislador constituinte não tenha colocado aqui para o doméstico, o legislador constituinte não colocou. A lei depois colocou, mas o constituinte não colocou. Mas ele não colocou por quê? A verdade aqui é que a Constituição ela reafirma direito de ação, mas apresentando limitação. A natureza aqui desses 5 anos e desses 2 anos é de limitação. Porque aqui se fala em prazo prescricional. Prescrição limita direito. Isso é assim em qualquer ramo do direito. Não é diferente aqui nos direitos trabalhistas. E aqui o próprio texto diz que é limite para a propositura da ação. Né? Então, o que não foi previsto na Constituição para o doméstico? Veja bem, eu não estou dizendo que o doméstico não tenha que obedecer isso aqui, ou a ele não seja, até para ficar melhor tecnicamente, a ele não seja imposto esses limites. É imposto esses limites também da mesma forma. Né? Esses prazos são, na verdade, impostos. Então, assim, o trabalhador doméstico não tem no texto constitucional, que é o que nos importa. Os demais têm essa limitação. Então, o que o legislador constituinte fez? Deu liberdade para que a lei estipule a limitação para o doméstico de forma diferente.
Então, se a lei faz igual ou não faz, não é problema nosso do direito constitucional. O direito constitucional, para nós, ensina o quê? Que o legislador constituinte estabeleceu de forma diferente, dando liberdade. Não impondo que tenha que ser diferente, mas ele deu liberdade para o legislador infraconstitucional. Já para urbanos e rurais, não tem liberdade. Então, se um trabalhador urbano trabalhou 10 anos, a Constituição limita. E ele, nesses 10 anos, teve violação de direito, só vai pleitear os últimos 5. E é bom entrar logo com a ação, que o tempo vai passando, últimos 5. Se ele entrar só 2 anos após ter saído, só vai pegar os últimos 3 lá, créditos trabalhistas, os últimos 3 anos referentes a créditos trabalhistas, né? E tem esse limite de 2 anos. Trabalhou de 2010 a 2020, tem até 2022 para entrar com a ação. Se entrar em 2022, só pega de 17 para cá. Se entrar em 2021, só pega direito de 2016 para cá. O ideal, por isso, quando vai entrar com a ação trabalhista, saiu da empresa, entra logo. Se tem direito violado há muito tempo, pega os últimos 5. Deu para perceber? Então, isso aqui não foi previsto para o doméstico. Então, vamos lá. Para dar um intervalo, ó. Se uma lei... Isso aqui não pode ficar... Se uma lei apresenta para trabalhadores, ou seja, uma mudança na CLT, prescrição no trabalho em 1 ano, viola ou respeita a Constituição? E se fosse, ao invés de 5, em 10 anos? Viola ou respeita? A natureza aqui não é de garantia, né? É prazo de limitação. Fala para mim, 1 ano e 10 anos. Viola nos 2, respeita nos 2 ou só respeita ou viola algum dos 2? Viola ou respeita a Constituição? Fala para mim. Não estou vendo a resposta, hein? Cadê? Não tem intervalo ainda não, é daqui a pouco. Viola ou respeita a Constituição? Se a lei trabalhista mudar, novo dispositivo lá na CLT para os trabalhadores de uma forma geral, prescrição 1 ano, ou então bota lá prescrição 10 anos. Viola nos 2? Respeita nos 2? Viola nos 2, Cassiano? Viola nos 2. A Constituição não diz que são 5 anos? Viola sim, Nicolau. Viola na porcaria toda. Por quê? Ah, mas um diminuiu, o outro aumentou. Não interessa. Isso aqui não é garantia? Garantia, você quer ver um dispositivo que tem a natureza de garantia? Quer ver? Ó. Só para a gente comparar. Olha aqui o inciso número 18. 120 dias, está vendo aqui, ó, de licença gestante. A natureza aqui é de garantia. O texto não diz até. O texto garante 120 dias. Então, uma lei pode estabelecer 180? Pode, para licença gestante. Uma empresa pode dar 1 ano de licença gestante? Pode. Seria até o ideal. Pode 90 dias? Aí não, porque a Constituição garante 120. Lembrando que o QIA é onde você deixa a pergunta para eu responder no final da aula, tá? Eu estou vendo que está chegando lá, eu não sei ainda quais são as perguntas. Só para lembrar, falei na aula passada, aqui as perguntas são pelo bate-papo. O QIA, nesse Q&A, na realidade, né, porque é em inglês ali, perguntas e respostas, aquilo ali você deixa para eu, no final da aula, eu ir lá para te responder, tá? Perguntas são feitas pelo bate-papo e eu levantar a mão eu ignoro, porque senão fica muita ferramenta para minha cabeça, né? Então a gente vai de acordo com o que dá para fazer. Bate-papo eu vou olhando, se eu esquecer de responder, bota lá no Q&A, ou então, se você deixar agora, eu só vou olhar no final da aula, tá? Então pergunta no bate-papo, só para lembrar, valeu? Então, ó, aqui a natureza é de garantia. Pode ser mais, não pode ser menos. Agora, nesses prazos ali, voltando onde a gente estava, naqueles prazos não tem isso. Prazo prescricional é estipulado, 5 anos. O limite para a propoação tem até 2 anos para a propoação. Então, a Constituição diz isso, então a lei não pode mudar. Agora, se a lei
estabelecer, se a lei estabelecer para os trabalhadores domésticos um ano para propor ação, limite de 1 ano para propor ação, em vez de 2 anos, conforme a Constituição, se a lei para os trabalhadores domésticos exclusivamente estabelecer 1 ano para a propositura da ação após o afastamento da empresa, viola ou respeita a Constituição? Respeita, né, Márcia? Respeita por quê? Respeita... Pô, Kelly, beleza? Online também, né? Show de bola. Isso aí, inglês também é importante. Beleza, Kelly? Pô, prazer em te ver. Tamo junto. Isso aí, firme. Isso aí. É online, é no... Como é que se diz? Lá no presencial. O importante é isso aí. Vai com Deus. Isso aí. Prazer em te ter aqui, cara. Valeu. Até a próxima. Tamo juntão. O pessoal tá vendo aí, cara. Que isso, que isso. Tamo junto. Então, ó, Márcia já respondeu, né? Trabalhador doméstico pode. Por quê? Porque o 29 não está previsto. O 29 não está previsto para o trabalhador doméstico. Então, a lei pode fazer o que quiser. A legislação até segue isso aqui, mas podia não seguir, né? Podia não seguir. Beleza? Vamos agora dar aquela paradinha para o intervalo e dentro em breve a gente retorna, né? Aquele intervalinho do café